Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. O vídeo de hoje é sobre concreto aparente. Como a gente pode tirar partido, tornar evidente, deixar essa peça estrutural como um elemento decorativo, um elemento de destaque dentro de casa. Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem? Gente, concreto aparente nada mais é que deixar o concreto no seu estado original, ou seja, sem colocar, sem receber um revestimento. O concreto é um material muito utilizado, ou um dos mais utilizados na construção civil e foi muito explorado pelo movimento modernista. Só que nesse estilo então de arquitetura, o concreto foi revestido, foi rebocado, deixando as peças estruturais com essa aparência mais branquinha. Mas depois veio um movimento arquitetônico chamado de movimento brutalista, que deixou então esse material mais aparente, na sua essência, sem receber revestimento ou pintura. E utilizando então dessa premissa de deixar o material com esse aspecto mais bruto, é que o concreto tem sido usado em diferentes situações, expondo então todas as marcas fornecidas pelos vários tipos de forma, mostrando então as diferenças, nuances de cor do cimento e também possíveis imperfeições que podem ocorrer no momento da concretagem das peças estruturais. O concreto aparente ele pode ser utilizado em diferentes situações, tanto internamente quanto externamente. Ele pode ser usado como piso, ele pode ser usado em uma parede, no próprio sistema estrutural vigas e pilares e também em uma laje de cobertura. E essa opção, então, por utilizar o concreto aparente, ela casa melhor com o estilo arquitetônico mais contemporâneo. Como eu falei, o concreto aparente ele pode ser usado em diferentes ambientes da casa. Pode ser usado em uma sala, pode ser usado em um dormitório, pode ser usado em um banheiro. Então, você pode tirar partido dessas peças estruturais e deixá-las com o concreto aparente. Como pode acontecer? Com um pilar, com uma viga, com uma laje de forro. É muito importante salientar que se você quer utilizar a laje como elemento de concreto aparente, é importante que essa laje tenha sido feita em concreto maciço, ou seja, que ela não possua vigotas e tavelas cerâmicas, porque a textura e a aparência de uma laje mista, que são essas feitas com vigotas e tavelas, é bem diferente de uma laje maciça. E a textura obtida então com o concreto vai colaborar para deixar esse ambiente com um aspecto sóbrio e elegante. Pessoal, é muito importante lembrar o seguinte: nós estamos falando geralmente de peças estruturais, ou seja, são peças que formam paredes estruturais, que formam uma laje de entrepiso, vigas, pilares, onde nós temos armaduras dentro dessas peças estruturais, é o que vai dar a rigidez à estrutura da casa e do prédio, certo? Então, pessoal, nós não podemos sair à torto e à direito, rasgando essas superfícies para embutir eletrodutos, para embutir canalizações, porque nós temos ali uma peça estrutural. Então, o corte, a modificação de uma peça estrutural pode acarretar no colapso da estrutura. Então, gente, nada de sair abrindo buraco em viga, em pilar, em lajes maciças. Por favor, consultem o engenheiro calculista para verificar a possibilidade de fazer esse tipo de abertura depois que a peça está pronta. Se você está, assim como eu, na fase de projeto, então todos esses eletrodutos, toda essa canalização, todas essas
passagens precisam ser previstas para serem posicionadas em locais que não vão comprometer a estrutura, a rigidez e a segurança dessas peças estruturais. Além disso, além da questão de segurança da peça estrutural, que é de suma importância, existe também a questão da visual. Se a sua intenção é fazer uso de um concreto aparente, se você fizer um rasgo, pegar a maquita e fizer uma abertura para embutir alguma canalização, você com certeza vai precisar fechar essa canaleta. E esse fechamento, esse remendo com argamassa, não vai ter nem a mesma textura, nem a mesma cor do concreto aparente. Então fica muito visível, mesmo que você não pinte, que fique tudo cinza, você não vai ter o mesmo aspecto do restante da peça. Então é importante ter em mente que quando a gente quer usar, então, tirar partido desse concreto aparente existente, todas essas tubulações, toda a questão de projeto hidráulico, projeto elétrico, que precisa ser feito a posteriori, precisa ser feito de maneira aparente, ou seja, essas tubulações vão ficar presas às lajes, presas às paredes, e você vai ver, sim, todo esse trajeto, então, da rede elétrica e rede hidráulica, se for o caso. O concreto aparente é uma textura e possui uma cor tal que combina muito bem com madeira. Se você tem um ambiente mais contemporâneo, fazer essa combinação com madeira fica bastante legal. Você pode combiná-lo também com uma estrutura em aço, uma estrutura metálica ou do tipo metalon em preto, dando esse ar mais industrial para o ambiente. E muito importante, pessoal, o concreto aparente, ele tem essa textura, essa visual mais opaca. Então, ele vai muito bem com materiais opacos, com materiais que não tenham brilho na sua superfície. Então, vai muito bem com um piso acetinado, vai muito bem com um piso vinílico que tenha essa pegada, essa textura da madeira. Então, essa combinação do concreto com madeira e com uma superfície fosca, uma superfície acetinada, combina super bem. Ele já não vai assim tão bem com uma superfície brilhosa. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado na hora de combinar essas texturas para que você não tenha informação demais no seu ambiente, porque o concreto por si só já traz bastante informação na sua superfície, nessa visual. E existem diferentes tipos, texturas para esse concreto aparente. E como é que a gente consegue essas texturas? A textura do concreto, ela vai ser dada pelo tipo de forma que você utilizar na hora da concretagem. Pessoal, geralmente a gente utiliza o revestimento das peças estruturais por uma questão de segurança. Por quê? Porque dentro das peças estruturais estão as armaduras. E para proteger essas armaduras de corrosão, a gente cria barreiras externas para que não entre nenhuma névoa salina, no caso de casas, de edifícios localizados no litoral, e também não entre CO2, que é um danadinho também para causar a corrosão das armaduras. Então a gente pode sim revestir com cerâmica, revestir com um grafiato, uma textura, mas e o concreto aparente, como é que fica? Muito importante que você tenha, na hora da concretagem, espaçadores que vão garantir uma camada de concreto entre a armadura e a superfície dessa peça. E depois de finalizada a concretagem, depois que essa peça está curada e você retirou as formas, é possível passar um selador transparente, você pode passar um hidrofugante no caso de peças que fiquem expostas à intempérie. A aplicação destes materiais vai nos ajudar a evitar que ocorra a corrosão da armadura que está lá dentro da peça estrutural. Mas eu estava aqui falando de como obter diferentes
texturas com o concreto armado. Então, o que a gente precisa é elaborar a forma onde essas peças estruturais serão moldadas. Então, nós podemos ter diferentes tipos de ripado. Então, essa forma é uma forma que requer uma paginação, que requer um marceneiro, que faça então essa forma com bastante cuidado, para que na hora então da retirada dessa forma, na hora que você retira a forma da peça de concreto curada, você fique então com essa textura de ripado nas peças estruturais. Existem formas de diversas formas de madeira, que podem ser então confeccionadas com ripas, mas também podem ser confeccionadas com chapas compensadas. Então, essa opção por chapa compensada é bem mais em conta e já não necessita de uma mão de obra mais qualificada para montar essa peça, mas vai te dar também uma textura mais homogênea, mais lisinha, porque são chapas homogêneas e lisas e de dimensões maiores. As formas podem ser feitas também em aço, são formas que são reaproveitáveis e o aço também vai te dar um resultado final, uma textura final homogênea. Também podem ser usadas formas de papel, que geralmente são aplicadas para pilares de seção circular. Você pode também tirar partido dessa forma e quando a gente então desmolda o concreto, retira a forma, fica impressa então essa espiral da forma de papel. Eu particularmente gosto muito, mas já me falaram que é preciso tomar cuidado com esse tipo de forma para que não haja uma deformação dessa forma no momento da colocação do concreto, para que ela não arrebente, né, gente? Porque o concreto vai ser colocado com uma certa pressão e se a forma não for de boa qualidade, não estiver devidamente escorada, você pode ter o rompimento dessa forma e perder então aquele dia de concretagem. Então, muito cuidado na preparação dessa forma na hora de concretar. O resultado final, especialmente para um concreto aparente, fica bem legal. Eu já dei uma pinceladinha aqui a respeito de um cuidado, então, com forma de seção circular. E existem mais alguns cuidados que devem ser tomados, especialmente na hora da concretagem, para que você obtenha a textura desejada. Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Não perde tempo não. Se inscreve aqui, não esquece dos 3 Cs, curte, comenta e compartilha, tá bom? Gente, como nós estamos falando de concreto aparente, é muito importante observar todos os passos de uma concretagem. Então, nós vamos ter a montagem das formas, que deve ser bem feita para que você não fique com vazios por onde possa escorrer o concreto. A montagem da armadura e logo depois, então, vem a concretagem. Então, a concretagem, o concreto pode ser virado, pode ser produzido no canteiro de obras, mas também pode ser usinado, ou seja, vem prontinho num caminhão. Quando você vai lançar, independente se ele foi feito no canteiro de obras ou ele é usinado, quando você vai lançar esse concreto na forma, você precisa fazer a vibração desse concreto para expulsar as possíveis bolhas que ficam aprisionadas entre o concreto e a forma. Se a gente não faz essa vibração correta, pode acontecer de na hora da desmoldagem a gente verificar o que vulgarmente se chamam de bicheiras, que são espaços vazios onde o concreto não chegou, ou seja, não preencheu todos os espaços. E quando a gente realmente quer tirar partido estético do concreto aparente, isso é muito importante. Então, todos os vazios precisam estar bem preenchidos. Então, a vibração do concreto é muito, muito importante. E, além disso, se por um acaso acontecer esse infortúnio, então, né, de acontecer lá uma bicheira, um espaço vazio na sua peça, você pode preencher com uma argamassa,
Mas lembre-se, a argamassa não vai ter nem a mesma textura, nem a mesma cor do restante do concreto. Então, sempre fica aquele ponto lá chamando atenção. Então, gente, muito importante, cuidado na hora do lançamento e vibração desse concreto. Depois do concreto lançado nas formas, nós precisamos esperar para que esse concreto atinja o seu período de resistência mínimo para então fazer a retirada das formas. Pessoal, muito importante, depois da retirada das formas, a gente também precisa fazer um tratamento nessa superfície com um hidrofugante, caso essa estrutura esteja exposta ao ambiente natural, ou seja, esteja num local externo. O hidrofugante nada mais é do que uma tinta incolor, onde você vai passar nessa superfície e ela tem a função de repelir a água. E nós precisamos colocar isso na nossa conta de manutenção da residência, porque esse hidrofugante ele precisa ser repassado de tempos em tempos. Então, isso também é o tempo de duração dessa ação hidrofugante deve ser consultada junto ao fabricante do produto para evitar então a entrada de umidade em excesso dentro das peças estruturais. Muito importante, pessoal, salientar que o concreto armado em si, ele não possui um bom isolamento térmico. Então, em cidades, em locais que sofrem muito com a variação térmica, é importante considerar internamente de colocar algum elemento isolante ou dentro do próprio concreto, como esferas de isopor, ou em uma parede adjacente a essa parede de concreto. Claro que, se a sua intenção utilizar o concreto aparente internamente, você não vai colocar uma parede adjacente, certo? Mas considere esse aspecto na hora de planejar a climatização do seu ambiente, se esse for o caso. Pessoal, o concreto aparente é uma forma muito legal da gente valorizar as peças estruturais, mas, como eu falei, acabei de falar, requerem algum cuidado para sua manutenção e para manutenção da estrutura, manutenção da segurança dessa estrutura ao longo dos anos. Mas visualmente é um elemento que tem um apelo muito forte. Eu, particularmente, gosto bastante. E vocês? Vocês gostam também? Vocês deixariam um concreto aparente na casa de vocês? Na minha casa, eu estou prevendo concreto aparente em algumas paredes externas. Agora, internamente, eu já não vou usar não, em função dessa questão do isolamento térmico, mas externamente eu vou tirar partido desse concreto aparente sim. E vocês? Vocês usariam? Escrevam aqui nos comentários, tá bom? Pessoal, um super beijo!